Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7h05. Repita. 7h05. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é sexta-feira, 18 de dezembro de 2020. Hoje é dia do museólogo, dia do mergulhador. Vivemos a primavera brasileira. Finalzinho, viu? Em São José dos Campos agora faz 20 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, concedeu uma liminar permitindo que estados e municípios distribuam vacinas contra a Covid-19, mesmo se a Anvisa não autorizá-las dentro do prazo de até 72 horas. Isso desde que os imunizantes tenham sido aprovados por autoridades sanitárias estrangeiras. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. IPVA 2021 será em média 6,77% mais barato para proprietários paulistas. Edson Fachin determina que presos de grupo de risco da Covid-19 passam de semiaberto para domiciliar. Estado de São Paulo terá escolas abertas, mesmo na fase vermelha. Defesa Civil de São José dos Campos recebe viatura e kits para Operação Verão. Preços dos produtos mais consumidos na ceia de Natal sobem até 42%. Calçadão da Rua 7, no centro de São José dos Campos, ganha reforço na segurança. Rússia é banida da Olimpíada de Tóquio e da Copa de 2022. Lewandowski desbanca Messi e Cristiano Ronaldo e leva the best. E manchetes agora de Alexandre Garcia. Bom dia, no nosso encontro de hoje eu vou falar sobre a decisão do Supremo de vacina obrigatória. Só que não é a decisão do Supremo. O Supremo apenas disse que a lei de 6 de fevereiro é constitucional e a lei fala em vacina compulsória por decisão das autoridades, assinada por Bolsonaro, Moro e Mandetta. Bom, a Justiça do Rio de Janeiro mandou fechar Búzios, esse paraíso turístico. A alegação é de que as UTIs estão cheias. Faz 10 anos que as UTIs estão cheias. Estão cheias de Covid é porque as pessoas estão acreditando no obscurantismo da mídia, que é contra a prevenção e o tratamento precoce. Quando as pessoas não entram no hospital, derrubam a Covid antes. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. 7h08. Repita. 7h08. O Supremo Tribunal Federal, STF, concluiu ontem julgamento em que, por 10 votos a 1, autorizou a aplicação de medidas restritivas para quem se recusar a se vacinar contra a Covid-19. O plenário analisou duas ações que tratam da possibilidade de os governos federal, estaduais e municipais decidirem sobre a vacinação compulsória da população contra a Covid. Com o resultado, prevaleceu o entendimento do relator, ministro Ricardo Lewandowski, que votou a favor da aplicação de medidas restritivas contra quem se recusar a se vacinar. Para os ministros, a vacinação obrigatória não significa, no entanto, a vacinação forçada da população, que não pode ser coagida a se vacinar. O imposto sobre a propriedade de veículos automotores IPVA ficará mais barato em São Paulo em 2021. A tabela de valores venais registra queda nominal de 6,77% em média nos preços de venda praticados no varejo, segundo o levantamento feito pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIPE. A tabela foi publicada pela Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento ontem, numa edição suplementar do Diário Oficial do Estado. O calendário de vencimentos do imposto
já está definido e será publicado nos próximos dias. A frota total no estado de São Paulo é de aproximadamente 26 milhões de veículos. Desses, 17 milhões estão sujeitos ao recolhimento do IPVA e 7 milhões estão isentos por terem mais de 20 anos de fabricação. A Fazenda prevê arrecadar 18 bilhões e meio de reais com o IPVA em 2021. Devido aos furtos e os constantes atos de vandalismo registrados no canteiro de obras dos serviços de manutenção do sistema elétrico e troca de iluminação do Retão de Jacareí, a CCR Nova Dutra solicitou um novo prazo de entrega para a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. A previsão para a conclusão dos serviços é para janeiro de 2021. Os serviços tiveram início em setembro deste ano e a previsão de conclusão era de 60 dias. O cronograma sofreu alteração após 4 furtos e atos de vandalismo praticados no local. Houve caixas de passagem quebradas, postes vandalizados e tubulação danificada, além de aproximadamente 700 metros de cabos que foram furtados. A concessionária registrou boletim de ocorrência de todos os furtos e o caso é investigado pela Polícia Civil de Jacareí. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, tem trânsito lento no sentido São Paulo, já na altura de Guarulhos, pista expressa, quilômetro 207, por causa do excesso de veículos neste momento. A situação pela rodovia Ailton Senna está um pouco mais complicada nesta manhã de sexta-feira. A lentidão está indo agora no sentido capital, do quilômetro 24 até o quilômetro 12. Começa ali na altura de Guarulhos, vai praticamente até a chegada a São Paulo, aí pela rodovia Ailton Senna. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, região do Vale do Paraíba, tem trânsito fluindo bem tanto no sentido interior quanto no sentido capital. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também tem trânsito fluindo bem, tempo nublado em alguns trechos, sol vai aparecendo em outros pontos e a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, tem a situação semelhante. Apenas na Floriano ainda tem alguns pequenos pontos ali com pistas molhadas e aí, claro, o motorista tem que ficar atento nessa condição. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, tanto nos trechos de Planalto quanto nos trechos de Serra, trânsito livre com alguns pontos ainda com tempo nublado, mas o sol também já vai aparecendo aí pela rodovia dos Tamoios. Lembrando que a Tamoios está em obras a partir do quilômetro 64 e por causa disso tem pare e siga no trecho de Serra. Vai falar nos próximos 15 anos que a Tamoios está em obras, é impressionante, né? Ou obra que não acaba nunca, viu, Lé? Pelo amor de Deus. Igual catedral, né? Leva anos e anos. 500 anos. Então tá bom, uma hora. 7h13. Repita. 7h13. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h16. Repita. 7h16. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, STF, determinou ontem que, por causa da pandemia de Covid-19, presos do regime semiaberto que forem dos grupos de risco e estiverem em cadeias superlotadas devem passar para a prisão domiciliar. O ministro atendeu a um pedido feito pela Defensoria Pública da União, que queria a concessão de um habeas corpus para todas as pessoas presas em locais acima da capacidade, que não tenham cometido crime com uso de violência e que fazem parte do grupo de risco para a Covid-19. Para serem beneficiados, os presos precisam estar em presídios com ocupação acima da média e comprovar, mediante documentação médica, pertencer a grupo de risco para a Covid-19. Pela decisão, não serão atingidos presos que praticaram crimes com grave ameaça. O ministro afirmou que os juízes podem deixar de conceder prisão domiciliar ou liberdade provisória quando o presídio não tiver registrado casos de Covid-19. A Delegacia da Capitania dos Portos em São Sebastião iniciou nesta semana a Operação Verão, que segue até o dia 16 de março de 2021. O objetivo é intensificar as ações de inspeção naval nas áreas de maior concentração de embarcações, como lanchas e motos aquáticas, e assim reduzir o número de acidentes de navegação.
Serão feitas orientação e fiscalização com relação à habilitação dos condutores, regularidade da documentação de registro das embarcações, além de conferência da existência e validade de itens de segurança, extintores de incêndio, coletes, salva-vidas, boias e luzes de navegação. Haverá ainda o uso de etilômetros para coibir a navegação sob efeito de bebidas alcoólicas. A Prefeitura de São José dos Campos abre, na próxima segunda-feira, as inscrições para 92 vagas de estágio. Os interessados devem se cadastrar exclusivamente no site do CIE, o Centro de Integração Empresa-Escola, até meio-dia do dia 6 de janeiro. As ofertas são para os níveis médio, técnico e superior. Em razão da pandemia, as provas online serão realizadas no mesmo período das inscrições. Ao término da inscrição, o candidato estará apto a iniciar a prova online. Os estudantes universitários vão receber bolsa auxílio de R$ 899 para uma jornada de 6 horas ou R$ 599 para 4 horas de atividades. Os estagiários de nível médio e técnico receberão R$ 624 para a jornada de 6 horas e R$ 416 para a jornada de 4 horas. Agora são 7h19, 7h19. Pandemia acelera o fechamento de agências bancárias no país. Bancos fecham agências em um ritmo mais rápido em razão das restrições provocadas pela pandemia de coronavírus. Um dos objetivos é fazer com que os clientes utilizem cada vez mais os serviços online ou telefônicos. Mas o setor também sente a intensificação da competição com as fintechs. Em 12 meses, até novembro, as instituições financeiras encerraram a operação de 1.444 agências em todo o país. O aumento é de 12% na comparação com os 12 meses anteriores, de acordo com dados do Banco Central compilados pela Bloomberg. No mês passado, o Brasil tinha 19.352 agências bancárias. Em entrevista divulgada pelo Infomoney, o diretor de Relações com Investidores do Itaú Unibanco, Renato Lulia Jacob, diz que já era notado um crescimento do uso dos canais digitais e isso se intensificou com a pandemia. Mesmo com a reabertura das agências, poucos clientes têm procurado atendimento presencial, afirma ele. Os bancos também cortaram 26% a mais de vagas nos 12 meses encerrados em setembro, na comparação com a média de 2013 e 2019. Os números são do Ministério da Economia e foram levantados pelo Sindicato dos Bancários. Eles mostram que entre 2013 e setembro deste ano, as instituições financeiras eliminaram mais de 72.500 empregos. Da Rádio 2, Sig Eichmeier. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta sexta-feira o dia será com variação de nebulosidade e condição para pancadas de chuvas fortes a qualquer momento do dia, mas principalmente a partir da tarde. As temperaturas estarão estáveis. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ficar em torno dos 30 graus. Amanhã o dia será com variação de nebulosidade e condição para pancadas de chuva. As temperaturas também estarão estáveis. Neste momento, temos 20 graus. 7h21. Repita. 7h21. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h25. Repita. 7h25. A Organização Mundial da Saúde, OMS, recomenda o uso de máscara nas reuniões familiares de Natal e Réveillon na Europa. A instituição anunciou a recomendação advertindo que há um risco elevado de que a pandemia da Covid-19 se agrave no início de 2021. A OMS lembra que, se as reuniões familiares forem realizadas em ambientes fechados, é importante limitar o número de pessoas presentes e ventilar bem para reduzir os riscos. A Zona Europa da OMS, que inclui 53 países,
registrou quase 500 mil de mortes e 22 milhões de infecções desde o início da pandemia, segundo dados da organização. Nos últimos 7 dias, foram registrados quase 1.700.000 novos casos e 34.500 mortes pela coronavírus. Autoridades médicas lançaram uma carta pública pedindo a manutenção do atual cronograma do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores. O documento é endereçado à Presidência da República, aos Ministérios da Saúde e Meio Ambiente e ao Conselho Nacional do Meio Ambiente. Os médicos pedem que as montadoras de veículos automotores adotem o padrão internacional Euro 6, conjunto de normas para minimizar os poluentes despejados pela frota veicular. A Sociedade Paulista de Pneumologia lembra que a poluição pode provocar câncer pulmonar, infecções respiratórias e doenças cardíacas. O governador João Dória anunciou ontem que manterá o retorno gradual às aulas presenciais para o ano letivo de 2021. O decreto que autoriza a retomada das aulas em todas as fases do Plano São Paulo e regulamenta as regras será publicado hoje. O retorno ocorrerá de forma regionalizada, de acordo com os departamentos regionais da saúde, obedecendo aos critérios de segurança estabelecidos pelo Centro de Contingência do Coronavírus. Se uma área estiver nas fases vermelha ou laranja do Plano São Paulo, as escolas da educação básica que atendem alunos da educação infantil até o ensino médio poderão receber diariamente até 35% dos alunos matriculados. Na fase amarela, elas ficam autorizadas a atender até 70% dos estudantes e na fase verde até 100%. Os protocolos sanitários devem ser cumpridos em todas as fases. Já as instituições de ensino superior poderão funcionar na fase amarela com até 35% das matrículas e na fase verde com até 70%. Nas etapas vermelha e laranja, elas não estão autorizadas a funcionar. Muito bem, o governo de São Paulo informou que hoje chega mais 2 milhões de doses prontas da vacina contra a Covid-19, a Coronavac, desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan. O lote deve chegar de São Paulo agora pela manhã e no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em Cumbica. Com o recebimento, o Butantan já tem 3 milhões de doses disponíveis para uso imediato. A Fundação Cultural Cassiano Ricardo, de São José dos Campos, publicou o resultado da avaliação e seleção dos projetos inscritos nos 12 editais que permitem o repasse dos recursos da Lei Federal Aldir Blanc. Ela dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural durante a pandemia da Covid-19. O resultado deve ser consultado no próprio site da Fundação e o prazo de recursos segue até o próximo domingo. Foram selecionados 1.095 projetos com 852 prêmios que totalizam o repasse de mais de 4 milhões de reais. Agora são 7h29, 7h29, ouça a dica, hein? Fiocruz recomenda Natal e Ano Novo sem festas, apertos de mãos e abraços. Natal e Ano Novo sem festas nem aglomerações. A recomendação é da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, que elaborou uma cartilha com dicas para festas de fim de ano. Por estarmos em meio a uma pandemia, a recomendação principal da entidade é que a forma mais segura de comemorar Natal e Réveillon este ano é cada um na sua casa, apenas com pessoas que moram na mesma residência. No entanto, prevendo que muitas pessoas podem ignorar a recomendação, a cartilha da Fiocruz traz dicas para reduzir os riscos de contaminação. Entre as recomendações está o uso de máscara. Você deve vestir o item cobrindo nariz e boca sempre que não estiver comendo ou bebendo. Por falar em máscara, leve sempre um saquinho para guardá-la enquanto come ou bebe e tenha sempre uma máscara extra com você, limpa, para trocar, caso necessário. Mantenha a distância de pelo menos 2 metros entre as pessoas que estão no mesmo ambiente que você. Inclusive, prefira que esse ambiente seja um local aberto ou bem ventilado. A Fiocruz também recomenda que as pessoas evitem apertos de mão ou abraços e não compartilhem objetos como talheres e copos. Lave as mãos com água e sabão frequentemente ou use álcool em gel 70%, isso também é fundamental. Outras recomendações que valem destacar são: se você tiver com sintomas relacionados à Covid-19 ou já tiver o diagnóstico confirmado da doença, não saia de casa e nem receba ninguém para a ceia na sua residência.
A mesma orientação vale para quem ainda está no período de 14 dias, desde que teve os primeiros sintomas, para os que aguardam resultados de exame para saber se estão contaminados e para quem manteve contato com alguém que teve a doença nos últimos 14 dias. Da Rádio 2, Milena Abreu. A Mercedes-Benz anunciou ontem o encerramento da produção de automóveis em sua fábrica de Iracemápolis, em São Paulo. A montadora diz que a decisão foi tomada pela crise econômica enfrentada pelo Brasil, agravada pela pandemia da Covid-19, e não impactará nas vendas dos produtos no país. Segundo o comunicado, a empresa está buscando alternativas para os 370 colaboradores da unidade, incluindo a possibilidade de um programa de demissão voluntária. O volume produzido será transferido para outras unidades da marca pelo mundo. Desde que entrou em operação em 15 de novembro, o Pix, novo sistema brasileiro de pagamentos instantâneos, movimentou 83 bilhões de reais, num total de 92 milhões e meio de transações, informou o Banco Central. Segundo o banco, 84% das transferências de dinheiro foram feitas de pessoa física para pessoa física, na modalidade chamada P2P. Em relação ao volume financeiro, essa modalidade corresponde a 44% do total movimentado. O valor médio transferido foi de R$ 496. Até o momento, 46 milhões de pessoas já utilizam o Pix. Em seguida, vem as transações de empresa para empresa, B2B, que representaram 39% do volume financeiro, ainda que tal modalidade tenha sido responsável por apenas 3% das transações. O valor médio transferido, nesse caso, foi de R$ 14 mil. Até o momento, são 3 milhões de CNPJs que já usam o Pix. Muito bem, a segunda parcela do 13º salário dos empresários que ainda não pagaram precisa cair na conta ainda hoje. Segunda parcela do 13º deve ser paga até esta sexta-feira. O prazo, na verdade, é dia 20, mas como ele cai no domingo, as empresas devem antecipar o depósito para o último dia útil antes dele. Enquanto a primeira parcela, cujo prazo de pagamento venceu em novembro, é equivalente à metade do salário bruto do trabalhador, a segunda é equivalente à outra metade, porém com os descontos previstos na lei, como os de previdência e imposto de renda. Mas esses valores só valem para quem trabalhou na mesma empresa de janeiro a dezembro. Se o funcionário foi contratado ao longo do ano, ele recebe um 13º proporcional. Por exemplo, quem ganha R$ 2.000 na carteira e está na empresa desde janeiro, tem direito a R$ 2.000 de 13º. Recebeu 1.000 em novembro e receberá agora os outros 1.000, menos os devidos descontos. Um funcionário que ganha os mesmos R$ 2.000, mas entrou na empresa na metade do ano, em julho, recebe só metade desse valor de 13º, ou seja, R$ 1.000. Também em duas parcelas, R$ 500 em novembro e mais 500 agora, menos os devidos descontos. Uma das polêmicas deste ano ficou por conta das pessoas que tiveram a jornada e o salário reduzidos por conta da pandemia ou até o contrato de trabalho suspenso. O governo decidiu nos últimos dias que nos casos em que houve redução, o cálculo do 13º será feito com base no salário normal, sem contar essa diminuição. Já para quem teve o contrato suspenso, só é considerado um mês trabalhado, aquele no qual o funcionário exerceu a função por mais de 15 dias. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Vamos agora aos indicadores econômicos. Euro cotado a R$ 6,22 com alta de 0,19%. Os principais índices de Wall Street nos Estados Unidos encerraram em máximas recordes ontem, com investidores mais otimistas sobre um projeto de lei de alívio ao coronavírus. Dow Jones encerrou em alta de 0,49% aos 30.301 pontos e o Nasdaq também teve alta, 0,84%, fechou aos 12.764 pontos. No Brasil, após ter chegado a superar os 119 mil pontos na máxima, o índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa, teve variação positiva de 0,31% no fechamento preliminar, fechou a 118.223 pontos. O volume financeiro da sessão somava 26 bilhões de reais.
Dólar comercial fechou em queda, caiu 0,54% ante o real, cotado a R$ 5,07 na venda. E vamos à boa notícia. Uma cápsula lunar enviada pela China regressou ontem à Terra com a primeira coleta de amostras de rocha e detritos da Lua em mais de 40 anos, informou a imprensa estatal. 2 dos 4 módulos da Chang'e 5 pousaram na Lua no início de dezembro e recolheram cerca de 2 quilos de amostras, incluindo coletas na superfície e a 2 metros de profundidade na crosta lunar. As amostras foram depositadas num recipiente lacrado que foi levado por um veículo de volta ao módulo de regresso. A ação foi o mais recente avanço para o programa espacial da China, que prevê uma missão a Marte e planos para construir uma estação espacial. A quantidade de resíduos sólidos urbanos destinados inadequadamente no Brasil cresceu 16% na última década. O montante passou de 25 milhões de toneladas por ano em 2010 para 29 milhões de toneladas por ano em 2019. Em 2010, 43,2% do total de resíduos eram descartados de forma incorreta para lixões ou aterros controlados. Em 2019, esse percentual subiu para 59,5%. Os dados são do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2020, lançado pela Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. De acordo com a entidade, a destinação inadequada dos resíduos para lixões ou aterros controlados e não para os aterros sanitários prejudica diretamente a saúde de 77 milhões de brasileiros atualmente. E gera um custo ambiental e para o sistema de saúde de cerca de $1 bilhão por ano. Com o objetivo de facilitar o acesso aos dados referentes a cada aluno matriculado na rede de ensino municipal em São José dos Campos, pais ou responsáveis dos cerca de 70 mil estudantes podem conferir pelo Prefbook o boletim escolar. A consulta será disponibilizada a partir de hoje. O site disponibiliza as notas bimestrais e notas finais de cada componente curricular, assim como o resultado final. Para fazer parte do Prefbook, basta criar uma senha e fornecer seu CPF ou e-mail. 7h38. Repita. 7h38. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h42. Repita. 7h42. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. A Rússia está proibida de usar seu nome, sua bandeira e seu hino nas competições dos próximos 2 anos. Incluindo as Olimpíadas de Verão marcadas para Tóquio no ano que vem, os Jogos de Inverno, que serão em Pequim em 2022, e a Copa do Mundo de Futebol no Catar, também em 2022. A decisão foi confirmada ontem pela Corte Arbitral do Esporte na Suíça. Atletas e times russos poderão competir nas Olimpíadas e em outros eventos, mas não com seus uniformes e bandeiras. Eles, confirmado que não estão envolvidos em escândalos de doping, poderão competir, mas não representando a Rússia, e sim sob uma bandeira do Comitê Olímpico Internacional, COI. O atacante polonês Lewandowski conquistou ontem o prêmio FIFA The Best de melhor jogador do mundo em cerimônia virtual realizada pela FIFA. Ele deixou para trás na disputa o craque argentino Lionel Messi e o português Cristiano Ronaldo. A cerimônia, promovida pela entidade máxima do futebol, prestou várias homenagens aos ex-jogadores Diego Maradona e Paulo Rossi, que faleceram no decorrer deste ano. A conquista do atacante do Bayern de Munique acontece após mais uma temporada repleta de gols e de conquistas. Para superar os badalados Messi e Cristiano Ronaldo, Lewandowski marcou 59 gols na última temporada. Entre as mulheres, a honraria coube a lateral Lucy Bronze do Manchester City, um dos destaques da seleção de seu país. Neymar ficou apenas na 9ª posição geral no prêmio, mas foi o melhor jogador do mundo para 7 votantes na eleição. Entre os que colocaram o atacante do PSG para a primeira posição estão Lionel Messi, Thiago Silva e Tite, técnico da seleção brasileira.
O Corinthians deu sequência à preparação focada na próxima partida do time do Campeonato Brasileiro, que acontece na próxima segunda-feira contra o Goiás, na Neoquímica Arena. Wagner Mancini realizou um trabalho focado no setor ofensivo, com cruzamentos e finalizações. Vale lembrar que o Esmeraldino tem a segunda pior defesa da competição, com 40 gols sofridos em 25 rodadas, à frente apenas do Bahia, que cedeu 42 gols. O elenco volta a treinar no campo hoje pela manhã. O São Paulo já iniciou conversas com o lateral direito Juan Fran para estender o seu contrato até fevereiro de 2021. Atualmente, o vínculo do jogador de 35 anos com o clube paulista vai até o final de dezembro deste ano, o que inviabiliza sua participação na reta final do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, caso o tricolor avance contra o Grêmio. Desde que chegou ao São Paulo em agosto de 2019, o espanhol já vestiu a camisa tricolor em 46 oportunidades e vem sendo peça fundamental para o time de Fernando Diniz nos últimos jogos. Trabalhando por um milagre para escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Botafogo terá mudanças na equipe para a partida diante do Coritiba amanhã. O confronto direto dentro do Z4 será válido pela 26ª rodada da competição e será realizado no Couto Pereira, na capital paranaense. O Botafogo é o lanterna do Brasileirão com 20 pontos, um a menos que o Coxa, que é o 18º. Classificado para as semifinais da Libertadores, o Palmeiras vai focar na disputa da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro até o próximo jogo pelo Torneio Continental na primeira semana de janeiro de 2021. Na competição nacional por pontos corridos, o Alviverde ocupa a 4ª posição com 41 pontos e vem se aproximando dos líderes. O primeiro confronto direto fora de casa acontece justamente amanhã. O Verdão vai encarar o Internacional, 5º colocado no Beira-Rio, às 9h. Depois de vencer por 2-0 em casa, o River Plate voltou a bater o Nacional nas quartas da Libertadores e será o adversário do Palmeiras na semifinal da competição. Com gols de Borré 3 vezes, Carrascal, De La Cruz e Zuculini, os atuais vice-campeões aplicaram 6-2 nos uruguaios, que descontaram com Colgo e Santiago Rodrigues. Depois de quase uma semana de suspensão, o Pipe Master, Campeonato Mundial de Surf, voltou ontem com grandes vitórias e eliminações do Brasil. Os campeões mundiais Ítalo Ferreira e Gabriel Medina, Miguel Pupo e Jadson André seguem na busca pelo título da primeira etapa do Circuito Mundial, que inicia a temporada 2021 neste fim de ano no Havaí. Uma nova chamada será feita hoje às 14h para um possível encerramento da competição. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Avenida Caravelas, no Jardim Vale do Sol, Avenida Andrômeda, no Jardim Satélite e também na Avenida dos Cegonheiros, na Vila Patrícia. Essas 3 avenidas, a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora. Também teremos na Avenida São João, no Jardim Esplanada, onde a velocidade máxima é de 60 km por hora. Estradas. Situação bastante complicada pela rodovia Ailton Senna para o motorista que pretende seguir no sentido capital nessa manhã de sexta-feira. A lentidão está começando ali na altura de Guarulhos, no último pedágio ali no quilômetro 31 e nesse momento vai até o quilômetro 12, até praticamente a chegada a São Paulo. Aí pela rodovia Ailton Senna temos lentidão por conta do excesso de veículos nesse momento. No sentido capital, também ali na altura de Guarulhos, do quilômetro 25 até o quilômetro 26, também há lentidão nesse momento por causa do excesso de veículos aí pela rodovia Ailton Senna. Rodovia Presidente Dutra também já tem lentidão aqui em São José dos Campos, no sentido São Paulo. Trânsito lento ali na pista expressa, altura do quilômetro 138, ali próximo da GM, por causa do excesso de veículos. A partir de Guarulhos, a gente continua com vários pontos de lentidão por lá. 207 na pista expressa, 221 na pista marginal. Os 2 pontos aí por causa de excesso de veículos também. E tem lentidão na altura de Guarulhos, também no sentido Rio de Janeiro. Pista marginal 219 aí da Dutra, também por causa do excesso de veículos. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue com trânsito tranquilo aqui na região do Vale do Paraíba. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, ambas seguem com trânsito fluindo bem. Ótima visibilidade nesse momento, a gente já tem sol em praticamente toda a extensão aí, tanto da Oswaldo Cruz quanto da Tamoios. Já a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, ainda segue com tempo parcialmente nublado, mas de forma geral o motorista não enfrenta problemas nem de trânsito nem de visibilidade nesse momento.
7h49. Repita. 7h49. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h52. Repita. 7h52. E vamos às reclamações do ouvinte, Lói, pelo nosso WhatsApp, 99707-7791. Vamos lá, Clemente, a gente tem a reclamação aqui da Luísa, nossa ouvinte de São José dos Campos. Na verdade, ela disse que gostaria de solicitar uma posição da área de transportes da Prefeitura de São José dos Campos, ali na saída da Dutra para o Parque Tecnológico. Ela conta que fizeram um retorno ali na estrada e esse retorno obriga quem vai no sentido Eugênio de Melo a entrar no sentido FATEC. Ela diz que desde o primeiro dia da mudança, no período da noite, estão ficando 2 caras armados ali que pulam na pista, surpreendem os motoqueiros que passam por lá com o objetivo de roubá-los, evidentemente. Ela diz que nos grupos de bairro que ela participa, todos os dias tem aviso dos moradores e relato do que aconteceu. Ela inclusive mandou pra gente os áudios desses moradores, desse grupo, né, que o pessoal da região tem ali, avisando exatamente dessa situação. E aí ela pede, será que poderiam, por gentileza, auxiliar e pedir à prefeitura para retornar o acesso ao Eugênio de Melo como era antes? Pois sabemos que não haverá diariamente policiamento em período integral. Simples assim, a Luísa, nessas últimas 2 frases aqui, eu acho que ela resumiu a situação. É um ponto que envolve a segurança dos moradores e, ao mesmo tempo, a gente sabe que não vai ter policiamento lá o tempo todo, principalmente no período da noite. Mas é caso de polícia, nesse sentido, sim, com certeza. Abordando pessoas. Isso é caso de polícia, é caso de prender os caras. Exatamente. E esse fato é antigo porque estudantes da FATEC já reclamaram, inclusive aqui no Jornal da Manhã, sobre essa situação. Desse problema. Tá a dica aí, né? Reclamação dada, então. Você também pode participar aqui no Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação, alguma reclamação pra gente, manda aqui pro WhatsApp da PAN. É o 12997077791. Repetindo, 12997077791. 7h54. Repita. 7h54. E está na hora do comentário de Alexandre Garcia, direto de Brasília. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Clemente. Foi uma goleada no Supremo dizendo que a vacinação é obrigatória, que não pode ser forçada, mas é obrigatória. Não pensem que o Supremo está inventando lei. Não está. A lei existe e é até mais dura do que diz o Supremo. É uma lei do dia 6 de fevereiro desse ano, que foi proposta, foi encaminhada para o presidente pelo ministro Mandetta e pelo ministro Moro. E o presidente mandou para o Congresso em caráter de urgência, e o Congresso aprovou na emergência, né, implantando a emergência aqui no Brasil. E o artigo 3º dessa lei diz que, diante da emergência, a autoridade poderá, aí, a linha 3, determinar a realização compulsória de, aí letra D, vacinação e outras medidas profiláticas. Está na lei, não é invenção do Supremo, que simplesmente reconheceu que a lei é constitucional, que a lei feita pelo Congresso, proposta pelo governo, prevê algo que não é inconstitucional. Aliás, lá na Constituição, bem no início do artigo 5º, eu lembro que diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. E está aí a lei. Né? Eles consideraram uma coisa que é justa também, que o direito individual não pode agredir o direito coletivo. Né? Tá certo, teoricamente certo. Agora eu pergunto o seguinte: a pessoa vacinada, se sofrer restrições, aliás, a pessoa não vacinada, se sofrer restrições, estão pressupondo que ela está contaminando os outros? Aí também não dá. Então, pressupondo que ela é doente, ela vai ser tratada como na Idade Média se tratavam os leprosos que ficavam do lado de fora das muralhas da cidade? Aí também não dá. Né? O que eu acho, sim, que a pessoa tem que ter cultura suficiente
E aqui não temos, porque o sujeito gripado vai para o trabalho sem máscara, o sujeito gripado vai para o cinema, o sujeito gripado fica dando beijinho e apertando mão nos cumprimentos, né? Isso é uma coisa que tem que ser considerada. Agora, vão impor, então não pode ser forçado, mas impõe restrições. Quem não foi vacinado não pode isso, não pode aquilo. Olha, gente, a gente está indo para um caminho perigoso. Em 1904, novembro, a revolta da vacina foi assim. Quem não for vacinado contra a varíola não pode matricular o filho na escola, não pode ser registrado em hotel, não pode tirar passagem para viajar, tem que pagar multa, né? Não pode ter contrato com o serviço público, contrato de trabalho, etc. Aí deu uma revolta que teve 30 mortos, 110 feridos, 12 mil presos. Tem gente que foi mandado para o Acre de punição naquela época. Levantaram barricadas no Rio de Janeiro. Durou 4 dias e o governo teve que recuar com a obrigatoriedade da vacina. Então é uma coisa que a gente tem que pensar, inclusive porque não tem vacina ainda e porque as vacinas que aí estão sequer foram... Não tem comprovação de tempo de serviço da vacina, né? Tem uma vacina que a gente nunca tomou na vida, que é a tal vacina que mexe com de engenharia genética, né? Então, está todo mundo com o pé atrás. Parece coisa assim, imposição. E eu livro o Supremo disso. Está lá na lei que foi aprovada pelo Congresso, né? Mas parece coisa de George Orwell, lá do tempo do Big Brother, né? Bom, uma outra coisa que eu queria comentar aqui, a gente saindo um pouquinho do assunto, mas ficando no assunto, não é mais vacina, mas de repente a Justiça do Rio de Janeiro diz assim, olha, Búzios está fechado, fechou Búzios, né? Esse paraíso turístico, 72 horas para esvaziar tudo, hotéis, hospedarias, restaurantes, etc. Meu Deus, né? O setor turístico foi o que mais sofreu de cara. Empresas aéreas, hotéis, restaurantes, agências de turismo. E foi o que mais reagiu, mais se recuperou, gerando renda, gerando emprego, gerando impostos, né? Aliás, ontem tomou posse o novo ministro do Turismo e ressaltou isso, né? Com discursos mútuos entre o ministro que foi demitido, que foi lá e elogiou o ministro que entrou, elogiou o presidente que o demitiu, foi aplaudido pelo ministro a quem ele criticou em público, e essa foi o motivo da saída, né? Foi uma convivência aí. Só que para as empresas de turismo, para quem trabalha em turismo, um choque lá em Búzios. Será que funciona? E depois, o motivo, as UTIs estão cheias. Gente, faz 10 anos que as UTIs estão cheias, mesmo sem pandemia, né? E por que estão cheias de Covid? Meu Deus, está aí disponível o tratamento preventivo, que eu uso desde junho, né? E o tratamento precoce, que derruba a Covid e não deixa a pessoa entrar no hospital sequer. Eu menciono isso aqui todos os dias, né? Só que tem gente, claro, fazendo campanha contra por razões políticas. Não, um negócio assim, um obscurantismo que não se dá conta que se trata de vida em jogo. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas, 1 minuto. Repita. 8 e 1. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000.